Vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 3. Vamos ler do verso 1 até o verso 16. João 3, de 1 a 16. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Até o verso 16, que Deus nos abençoe. Amém. Bem, é um texto conhecido, bastante conhecido de todos nós, porque fala sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. E o texto termina, pelo menos na parte que lemos aqui, com o versículo 16, quando parece que Jesus parte de um papo com Nicodemos e abre para um público, dá a entender um público maior, quando ele fala sobre o grande amor do Pai que dá o Filho. Não é? João 3,16 talvez seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, assim como também o Salmo 23, né, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você encontra isso aqui até em para-choque de caminhão. Né? Por onde você viaja, por esse Brasil de meu Deus, você vai se deparar com esses dois versículos bíblicos sempre. Né? E crente normalmente sabe João 3,16, é o versículo que todo mundo sabe de cor e salteado. Se você é crente e não sabe nem João 3,16, começa a desconfiar se você é crente mesmo. Né? Brincando, obviamente. Bem, o texto diz que Nicodemos procura Jesus. Quem é Nicodemos? Nicodemos é alguém muito importante em Jerusalém. Você lendo o texto bíblico, você vê que ele era um fariseu, um homem de grande importância. Ele era um dos participantes do Sinédrio, ele compunha aquele concílio político e religioso do povo judeu de grande importância. Ele era um mestre, como o próprio Jesus diz no versículo 10. Vocês bem sabem que havia um conflito existente entre os dirigentes do templo e Jesus. Os homens, desde aquele tempo, já queriam pegar a Jesus, prender a Jesus, e um tempo depois desejavam matar a Jesus. Os fariseus não concordavam com Jesus. Os fariseus olhavam para Jesus como se fosse uma grande ameaça. Eles se opunham a Jesus e ao ministério do nosso Senhor. Talvez por isso, Nicodemos, um fariseu,
bastante impactado por tudo aquilo que ele via e ouvia acerca de Jesus, ele procura Jesus à noite, na calada da noite, quando ninguém normalmente não poderia ver, porque a presença de Jesus, a pessoa de Jesus estava incomodando muito Nicodemos. E ele então precisa conversar, ele precisa saber mais daquele homem, ele precisa saber mais sobre o que aquele homem estava fazendo. O que o texto nos mostra, qual que era a pretensão de Nicodemos com isso? A gente percebe que Nicodemos ele está um tanto interessado em saber sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a sua própria situação diante do Senhor. E ele então, quem sabe dentro dos seus conflitos íntimos, mais profundos, apesar da posição que ocupava, ele tinha muitas dúvidas e muitas perguntas, muitos questionamentos, talvez como você que está aqui nessa noite, e ele foi a Jesus, e ele procura, quem sabe Jesus poderia responder às suas perguntas. E ele chega afirmando, conforme diz o próprio texto bíblico, mestre. Interessante, Jesus, ele não fazia parte de nenhuma das escolas conhecidas e reconhecidas da época, aquelas escolas de discípulos, formadores de discípulos, mas aqui, um mestre em Israel o saúda como mestre, como rabi, um membro do sinédrio, discretamente, na calada da noite, reconhece Jesus como mestre. E ele completa a sua frase dizendo, nós sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. A gente percebe, através dessa pergunta, que ela tem um viés não só religioso, mas um viés profundamente existencial. E quando Jesus responde, a coisa parece que dá uma guinada. A maneira como Cristo responde nos leva a uma série de questões sobre nós mesmos, sobre a nossa experiência com Jesus Cristo e o significado do reino de Deus para nós. E eu quero levantar 3 pontos dessa conversa aqui, para que a gente possa olhar para nós mesmos e para a forma como temos nos relacionado com Deus, com Jesus, com o reino do Senhor. Primeiro, o texto nos mostra que participar no reino de Deus não é algo que nós conquistamos por nos aproximarmos, meramente nos aproximarmos de Jesus Cristo ou da religião. Participar do reino de Deus não é algo que se conquista apenas pelo fato de frequentar uma igreja ou dizer que está se aproximando de Jesus Cristo. Nicodemos procura Jesus. Ele diz, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos havia visto as obras que Jesus estava realizando, estava muito impressionado com tudo aquilo, e isso o levou a ir até Jesus. Ele dizia, só alguém vindo da parte de Deus pode fazer essas coisas, mostrar esses sinais. Então, eu preciso falar com você, o mestre, porque os sinais nos revelam Deus. Para Nicodemos, o reino de Deus era evidenciado através dos sinais miraculosos de Jesus. Através dos sinais ele podia olhar para aquela pessoa e dizer, esse vem da parte de Deus. Mas como é que Jesus responde? Jesus declara, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. É interessante esse diálogo aqui. Para Jesus, o reino de Deus é evidente, não através dos sinais que os outros realizam, mas o reino de Deus é evidente através do novo nascimento, ou seja, da operação do Espírito de Deus na vida do ser humano. Aqui nesse diálogo, Jesus está pegando muito pesado com Nicodemos quando responde dessa forma. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, as palavras elogiosas de Nicodemos
são respondidas ou rebatidas com palavras duras da parte de Jesus. Jesus responde a um dos ilustres mestres de Israel, membro do Sinédrio, aquele que todos tinham em alta conta, como um dos homens que conheciam os mistérios de Deus, dada a sua importante função dentro da estrutura político-religiosa no povo de Israel, de uma maneira dura. Ele diz, Jesus está dizendo, você Nicodemos, você não verá o reino se você não tiver uma mudança profunda, uma transformação espiritual profunda na sua vida, se você não voltar no caminho e começar tudo de novo. É isso que Jesus está dizendo. Nicodemos estava impressionado com os milagres, mas Jesus estava dizendo para Nicodemos naquele momento que os milagres não são a evidência maior de que o reino chegou para ele. É preciso algo mais profundo. Dá uma olhada comigo no capítulo 2, no finalzinho. Você está com a Bíblia aberta aí, né? É importante a gente manter a Bíblia aberta para a gente ir conferindo esses textos que vão compondo o contexto. Olha o versículo 23 do capítulo 2. Enquanto Jesus estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Provavelmente Nicodemos era um desses, tá? Versículo 24, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Interessante. Vemos aqui os homens crendo em Jesus por causa dos milagres. Mas, por outro lado, nós vemos que Jesus não cria em quem vinha a ele por conta dos sinais. Isso porque Jesus conhece o nosso interior. Se os homens criam em Jesus, Jesus não cria nos homens. Isso porque Ele nos conhece. Ele sabe quem somos, Ele sabe do poder do pecado na sua vida, na minha vida. Aqueles que se aproximam de Cristo, porque querem os milagres de Cristo, porque querem viver das bênçãos do reino, sem uma transformação radical em suas vidas, são considerados por Jesus como incrédulos. Então, se você tem vindo à igreja, porque você quer ver milagre, bênção na sua vida, Jesus está dizendo para você nessa noite, você precisa se converter. Você precisa nascer de novo. Você precisa voltar no caminho. Pode ser o homem mais importante da religião e da política, como Nicodemos. Jesus conhece a todos, conhece quem somos. Nicodemos achava que o fato de procurar Jesus com palavras elogiosas, quem sabe já o deixaria ali com um pezinho no reino de Deus, mas não. O reino de Deus realiza um questionamento radical e profundo no ser humano. Quem se propõe a caminhar com Jesus será o tempo todo confrontado e questionado pelo Senhor. Ele o tempo todo irá desmascarar as nossas intenções falsas. Em João capítulo 8, alguns homens ali no encontro com Jesus foram questionados de maneira tão veemente por Jesus, que sabe o que aconteceu? Esses homens pegaram em pedras e queriam matar a Jesus, porque Jesus os confrontou duramente. E certamente alguns desistirão de caminhar com Jesus, porque Jesus o tempo todo questionará as nossas intenções. Queridos e queridas, nós somos pecadores, nós não somos gente boa, com apenas alguns pequenos desajustes, que Jesus vai dar um jeitinho neles por nós. Não, nós somos pecadores. Por isso é que o reino de Deus não pode vir a nós como uma simples adição em nossa vida cheia de pecado. A gente precisa se arrepender, a gente precisa voltar para os pés de Jesus e clamar misericórdia. Para entrar no reino de Deus, nós teremos que voltar atrás e começar do zero. Nascer de novo,
para que a obra de Cristo se efetive em nós. Segundo, o texto de João 3 nos ensina que nascer de novo não é algo para uma elite que se entende melhor do que os outros. Quando Nicodemos procura Jesus, ele jamais poderia esperar uma resposta dura como aquela que Jesus deu. Nem o mais ilustre judeu escapa dessa realidade do novo nascimento. Você não pode escapar dessa realidade do novo nascimento. Se você até hoje não teve um encontro verdadeiro, pessoal, transformador com Jesus, você precisa tomar uma decisão séria na sua vida. Naquele momento, Nicodemos estava entendendo que participar do reino de Deus não é um projeto nacionalista judaico. Não é alguma coisa que acontecerá em termos políticos aos judeus. Não, Jesus está ampliando, Jesus está dizendo para ele, através daquela conversa, que o projeto do reino de Deus é um projeto universal, é para todos aqueles que se verdadeiramente nascerem de novo, nascerem não só da carne, mas sobretudo do Espírito, daqueles que passarem a vivenciar a realidade espiritual transformadora através do encontro com Jesus Cristo. O judeu mais ilustre, assim como o gentio mais imundo, terá que passar pelo mesmo processo, ou seja, voltar e nascer de novo. Nós não somos os donos do reino de Deus. Talvez os judeus achassem que eles fossem os donos, mas o reino de Deus não se limita somente aos gente boa, pessoas parecidas com você ou comigo, esse jeitão presbiteriano de ser. Não, o reino de Deus inclui os desgraçados samaritanos e inclui os malditos gentios. Nós precisamos ampliar os nossos horizontes e entender que o Senhor não quer chamar somente pessoas iguais a você ou a mim. Ele quer trazer para o seu redil gente de toda espécie, gente de toda cor, gente de todo tipo. A obra que o Espírito realiza não pode ser controlada por nós, não pode ser controlada pela instituição. A palavra que aparece aqui para o Espírito, ruach, ou pneuma, ruach no hebraico e pneuma no grego, significam a mesma coisa. E podem ser traduzidas por vento ou por Espírito, dependendo do contexto. Aqui Jesus usa essa palavra para falar do Espírito como vento. Vento que sopra onde quer, que sopra como quer, que chama quem quer. Vento que não pode ser controlado, que não pode ser dirigido, que não pode ser guiado ou mesmo pré-fabricado, como alguns acham que pode fabricar o avivamento. Não pode. A ação do Espírito escapa totalmente ao poder humano. Agora, uma coisa nós precisamos perceber. O Senhor está soprando o seu sopro por aí. Nós estamos atentos? Estamos nós dispostos a servir ao Senhor aonde Ele está soprando, aonde Ele está realizando o seu querer? Estamos nós dispostos a sermos nós mesmos levados por esse vento para onde o Senhor deseja que nos dirijamos? Já foi dito no passado, eu até usei essa ilustração numa das minhas poesias e de minhas canções, que o homem não pode fabricar o avivamento, né? Porque é vento. O vento vem, de onde vem, para onde vai, ninguém sabe, não dá para controlar. Mas quando o vento bater, ele pode nos levar. Por isso nós precisamos estar com as velas prontas, como barcos, prontos, para no dia que o vento bater, ele possa nos conduzir no caminho do vento. Eu não posso fazer o avivamento, mas eu posso me preparar para que no dia que o vento soprar, ele me conduzir segundo a vontade do Senhor. Aqui Jesus usa essa palavra para falar do Espírito. Um vento que sopra onde quer e como quer. E o Senhor está soprando o seu sopro. Estamos atentos a isso? Terceiro e último lugar. Quando o Espírito sopra, curas acontecem.
quando o Espírito sopra, milagres acontecem. Se os sinais miraculosos de cura não podem ser a porta de entrada para o reino de Deus, elas podem ser a manifestação do reino de Deus. Para entrar no reino, nós precisamos nos dobrar diante do governo e do poder de Cristo, precisamos nos render ao Espírito, e uma vez rendidos, nós veremos o Espírito Santo agindo em nós e curando tudo aquilo que Ele deseja curar, aquilo que é culpa do nosso pecado. A nossa rebelião a Deus e a nossa desobediência são o motivo de uma doença mortal correr em nosso corpo, que é o pecado. Nós já nascemos com esse veneno mortal em nós, chamado pecado. E o veneno do pecado, gente, adoece, destrói e mata. A cura está no poder de Deus. Dá uma olhada comigo no versículo 14 do capítulo 3. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. O que significa isso? Jesus, no diálogo com Nicodemos, um homem profundo conhecedor da lei, traz um acontecimento histórico na vida do povo de Israel, que está descrito lá em Números, capítulo 21, versículo 4 em diante. Ali, em Números, capítulo 21, Deus orienta o povo a andar um pouco mais no deserto. Povo duro, rapaz, povo do coração duro mesmo, empedernido, não fazem a vontade do Senhor, o tempo todo se levantam contra Deus, e aí o povo se ira contra Deus, porque Deus fala, vão passar por ali, e eles, mais outra vez naquele caminho, e eles ficam impacientes, e eles falam contra Moisés, falam contra Deus, e eles começam a falar impropérios contra o Senhor. Deus então falou, é assim, tá bom, mandou ali uma praga sobre aquele povo. Serpentes abrasadoras surgiram do nada naquele acampamento, e eram serpentes que quando picavam, o veneno matava mesmo, e muitos morreram, e o povo ficou desesperado. O povo então, reconhecendo que aquilo era a ira de Deus, o que eles fazem? Eles correm a Moisés e pedem a Moisés, Moisés, peça para o Senhor parar com isso, senão todos nós morreremos. Nós reconhecemos o nosso erro, estamos arrependidos do nosso erro. Moisés então vai ao Senhor, consulta Deus, Deus atende o pedido do povo, porque Deus é misericordioso, é amor e é graça. E Deus falou para Moisés, levante uma serpente de bronze e coloque lá no meio do acampamento. De tal forma que aquele que for picado por uma serpente abrasadora, ao invés de morrer, deve olhar para aquela serpente de bronze. E quando ele olhar para a serpente de bronze, o efeito do veneno cessará e a pessoa não vai morrer. Foi uma forma que Deus levantou para que aqueles homens que tivessem fé e crescem na palavra do Senhor, não pudessem mais ser afetados e mortos por conta daquele mal que havia tomado conta ali daquele acampamento. Uma serpente de bronze. Na nossa desobediência e a nossa rebelião contra Deus, nos matam. Nós precisamos, assim como aqueles homens, olhar para aquela cruz que foi levantada em nosso arraial e que está simbolizada por essa cruz aqui. Jesus é o único que poderá realizar uma obra de cura em nós, e em nossa família, e em nosso país, e no mundo. A serpente de bronze, na verdade, que acontece lá em Números capítulo 21, não é outra coisa senão um tipo, uma simbologia daquilo que aconteceria centenas de anos depois, que se concretizaria na morte e na ressurreição do Filho de Deus, posto na cruz do madeiro por conta do seu pecado e do meu pecado. Se o veneno
do pecado corre em nós. E corre só uma forma de neutralizar esse pecado que matará a nossa vida, as nossas relações. É olhar para a cruz de Cristo. Por isso, que o versículo 15 diz: para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado por conta do seu pecado, mas para que este fosse salvo por meio dele. Todos já estamos condenados por causa do nosso pecado. No entanto, a obra que Cristo realizou poderá trazer a cura para o nosso mal. A palavra do Senhor nos diz que, apesar de tudo, apesar da nossa rebelião e da nossa desobediência, o Senhor dá um jeito na nossa vida. Quando o Espírito sopra, e quando nós somos levados a Deus, curas acontecem, e restaurações podem acontecer no nosso viver. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E que essa obra possa acontecer na sua vida, hoje mesmo, se ainda não aconteceu.